eu desejaria que todo mundo saísse, pelo menos, mais ou menos satisfeito do processo do curso em matéria de ideia e pesquisa dos assuntos. Tá certo? Professor, Quem é que vai falar? É lá em aqui, cima? C, por favor. Ah. Na página 53, gratificação cosmopolita, eu gostaria que o senhor pudesse clarear melhor reconhecedor fraterno dos pares, em termos da convivialidade, em termos da interassistencialidade, como que o senhor pode desdobrar isso? O que eu vejo aí na história é o seguinte: ninguém, na verdade, conhece a outra pessoa inteiramente. Nós conhecemos até um certo ponto. Você pode viver aí com a duplista ou duplista durante anos. Tem certas coisas que, às vezes, você não viu. Então, qual é a conclusão que a gente chega disso? Que uma consciência, ela, mesmo a consciência, ela é complexa. É aquilo que a gente fala da consciência poliédrica. Ela tem muitas facetas. Agora, em função desse processo de ter muitas facetas, fica difícil da gente pesquisar tudo aquilo que está lá dentro. E outra coisa mais séria ainda. Antes disso, a gente tem que conhecer a gente mesmo. E nós, como também somos complexos, muita gente não entende nada de si próprio. Esse é o motivo que a gente fala em autoconscienciometria, ao processo da consciencioterapia, esse estudo, por exemplo, detalhado do conscienciograma e tudo mais que existe por aí. De modo que, nessa questão do reconhecimento fraterno dos pares, a gente vê as coisas. Eu dei um exemplo disso aqui hoje. Eu falei aqui, no Ari, falei no chefão que está ali, é o Júlio, e falei na Alzira. Isso é reconhecimento dos pares. Eu fiz isso espontaneamente aqui para mostrar o que a gente precisa. Mas, veja, já respondi na prática o que é que a gente está falando. Agora, veja, cada um aí está fazendo força. A verdade é essa. Tem uns que já me conhecem mais tempo, outros que estão chegando agora, entende? Mas agora, é o reconhecimento fraterno dos pares. A coisa mais séria que nós temos, qual é o link? Qual é o denominador comum que nos une? É o curso intermissivo. Esse, então, é o óbvio. Mas ele fala muito e não fala nada. Porque uma pessoa de cara, ela não sabe definir muito bem as coisas do curso intermissivo. Isso aí é um pouco difícil para ver a situação. Então, o problema é nós vermos os trafores das pessoas, o lado bom que elas têm, e procurar tirar proveito nessa história uns com os outros. Isso abertamente, claramente. O processo, pela minha prática, o processo da TENEPS, da própria TENEPS, nos dá um autoconhecimento e também caracteriza esse interrelacionamento, não? É por aí. Agora, uma coisa que é boa a gente ver é o seguinte: nunca esquecer que a hora que eu ponho aqui, reconhecedor fraterno dos pares, isso não diz respeito só a nós conscientes, não, tá? Tem um processo extrafísico. A hora que vem, tem um assediador, que o amparador até trouxe, que é para fazer assistência na TENEPS, ele também é par da gente. Certo. Ninguém aqui é santo, limpinho, purificado, perfeito. Então, veja, os pares, quando nós falamos, são as pessoas que estão em evolução. O nome que eu uso para isso é compassageiro evolutivo. De modo que existe também as consciex. E não são só consciex de amparador, não. Existem os outros. De modo que isso aí é que eu chamo a atenção. Vale a pena fixar esse pensamento básico. Obrigada. Tá certo? Letra D. É a letra B? D de dado. É a letra D? Aqui, pode falar. Professor, o jejuno, o noviço, o que chegou agora, a conscienciologia, que ainda não domina as energias, ele pode praticar a TENEPS? Quais são os cuidados que ele tem que ter? Ele depende, a gente não pode falar se a pessoa pode ou não pode praticar a TENEPS, eu nunca falo isso. Eu só falo para a pessoa, para ela examinar quais são os potenciais que ela dispõe nesse momento evolutivo.
Se ela estiver com segurança sobre o processo, ela deve caminhar com isso. Uma outra coisa, uma pessoa, para praticar a TENEPS, não precisa ser doutora em energia, não. Ela não precisa ser doutora em EV, nada disso. Mas ela tem que ter confiança em si mesma, porque existem dois tipos de pessoas sobre isso. Aquela pessoa que não tem muito desenvolvimento da energia, mas que ela tem autossuficiência energética. Ela tem boa força presencial, ela domina a situação, ela não é covarde, ela não é pusilânime, ela não tem medo de consciência. Então, isso é uma coisa. E existe a outra, que ela ainda não domina totalmente as energias e ela tem medo disso. Essa não deve fazer a TENEPS. Se uma pessoa ela é pusilânime e não entende o assunto, ela tem que acabar com essa covardia, essa paura, esse medo. Depois, então, que ela dominar o processo, ela deve, então, abraçar o trabalho diário da TENEPS. Até lá, ela vai se preparando. E outra coisa, enquanto ela está se preparando, não deve ter horário fixo no lugar certo, todo dia, na mesma hora, do jeito que é a TENEPS. Porque, senão, ela vai começar a viciar e cria o mau hábito, a mania, o tóxico, com consciência doente. Isso aí vai perturbá-la. Muito obrigado. Está claro? Professor, Sim. C. É o quê? C. C. Então, deixa aí para cá um pouquinho. O senhor pode explicar? Vocês já viram que eu estou aqui no meu Boeing, né? O senhor pode explicar um pouco mais essa questão da pessoa que tem autossuficiência energética e não tem o domínio de energias? Como é que funciona? Ela tem autossuficiência por quê? Devido toda a experiência que ela teve na vida, às vezes até muito egoísmo, outra hora muitas atribulações, etc. Tal, ela criou uma autodefesa energética. Tem pessoa que tem autodefesa energética natural. Agora, existe aquele outro também excessivo, né? Que nem o assediador não chega perto porque tem medo dele. Isso é outra coisa. Nós estamos falando é aquele mais ou menos equilibrado que existe. Sim. Ele é jejuno, ele é noviço, ele é novato, mas ele já tem uma predisposição natural a desenvolver o parapsiquismo. Entende como é que é? Agora, essas pessoas, é ela que tem que falar que hora que ela deve começar ou não, o problema é dela. Uma coisa que eu sempre afirmo e gosto de insistir é o seguinte: quando começar a TENEPS, lembrar que aquilo é para o resto da vida. De modo que não deve começar a TENEPS sendo que tem alguma coisa pendente. Os pendentes, as pendências. Ainda tem coisa ainda para fazer que a pessoa precisa, às vezes, e aquilo é considerado como sendo crítico, grave, sério. Então, ela tem primeiro atender aquilo para depois pensar na TENEPS. Eu não sei, está mais ou menos claro aí para você o que a gente está falando? Sim. É por aí. Nesse caso da pessoa que ela tem essa autossuficiência, mas literalmente ela tem uma ignorância, porque é instintivo, inato. Teria alguma dica mais específica para ela desenvolver? Outra dica mais específica, seríssima no caso, que é o complemento de tudo isso que nós falamos, é o seguinte: você pergunta para si mesma, eu tenho uma tendência assistencial ou não? Se a pessoa tem um percentual de assistência óbvia, então, por exemplo, aquela pessoa que gosta de cuidar de jardim, que cuida dos bichos, nossos amigos e amigas que a gente tem aqui na CCCI, que pega tudo quanto é bicho que passa na rua, entendeu? Essas pessoas estão predispostas para ter TENEPS. Todo mundo aí. Então, ela está assistindo o quê? O subhumano. Tudo é princípio consciencial. Então, essa tendência ou vocação, entende? Assistencial ou interassistencial, ela é básica dentro do processo. Uma pessoa com isso, ela já tem meio caminho andado. Agora, ali o que ela precisa é desenvolver, manipular melhor as energias, saber como é que é isso, melhorar as autodefesas e, principalmente, saber desassimilar as energias. Desassim. Isso aí nós temos que falar isso o tempo todo. Mesmo para o tenepsista ou a tenepsista veterana, é necessário sempre estar em dia com a desassimilação simpática das energias. Gente, no mundo que nós vivemos, com esse monte de consréu que tem aparecido, ressomado por aqui,
nós temos que saber desassimilar as energias em qualquer lugar. Quando você menos espera, você precisa dali. É uma surpresa, a gente nunca sabe aonde precisa. Então, uma das coisas que eu me bato sempre é isso. Desassim. Assimilar, eu não preciso falar para ninguém para fazer assimilação. A maioria cai de 4 com assimilação. Todo mundo faz assimilação besta. Então, agora, desassimilar com inteligência é que é o importante. Vocês estão entendendo, né? O que eu estou falando? Olha a importância disso. Fala aí, Renato. Na TENEPS, essa desassim, ela não é automática dentro do trabalho? Mas para você chegar até lá, uma pessoa que é novata, jejuna, como nós estamos falando, está começando agora, ela precisa desassimilar. Ela tem que entender isso. Então, por exemplo, uma pessoa que já sabe alguma coisa de energia, a primeira pergunta que a gente faz para ela, você sabe desassimilar? Ou você leva as energias negativas com você para casa? Você tem ressaca depois de algum trabalho, um curso, por exemplo, uma dinâmica de energia? Você tem ressaca, você leva para casa? Isso é que não pode. Agora, os amparadores, o amparador, ele já não ajuda nessa... Ele ajuda, mas agora para quem está começando. Muita ajuda que não atrapalha. O amparador só ajuda, ele não atrapalha nada. Mas agora o que é que se faz? A pessoa atrapalha o amparador. Ele quer ajudar, o cara não deixa, a dona não deixa. Como é que faz? Vocês estão entendendo? Então, no início, isso é importante. Outra coisa, vamos esquecer aí, por um minuto, esse processo que eles estão começando. E vamos falar dos veteranos. Entre os veteranos e veteranas que tem aqui, sobre o processo da TENEPS, tem gente que às vezes está parado do mesmo jeito faz 2 anos. Esse precisa estudar desassimilação. Vocês entenderam bem o que eu estou falando? Mesmo os veteranos precisam estudar. Por quê? Precisa de haver uma reciclagem, alguma coisa que está se passando. Por quê? A TENEPS, ela faz o desenvolvimento parapsíquico. A parapercepciologia, ela caminha intensamente, aquilo muda. Então, se uma pessoa está, e aquilo está parado, ela está estacionária. TENEPS é igual consciência, é igual a vida, é igual a evolução. Está sempre em andamento, nunca para. Agora, veja, é por isso que eu falo, vai chegar um ponto que vocês vão trabalhar com a TENEPS 24 horas por dia. Aí já fica secundário. Em vez de ter uma sede da TENEPS, a sede vai ser o cosmos. Qualquer dimensão que você aparecer, sua força presencial, nessa ocasião, vai ter que ser muito categórica, óbvia, clara. Você está entendendo? Teática. Senão não adianta. Então, vocês estão começando a entender como é importante isso. Hoje, nós já podemos falar isso. Vocês já pensaram? Há 12 anos, por exemplo, eu não podia falar essas coisas, estava todo mundo começando, sabia. Hoje não. Hoje já são milhares já praticando a TENEPS. Por sinal, eu queria saber o seguinte, vocês não fizeram aí um levantamento, quem é que pratica já a TENEPS dessa turma, né? Levanta a mão, quem não pratica a TENEPS? Conta aí para mim, vocês, para a gente saber quantos são, e depois você desconta do total. Faz aí a contagem, faz favor. Isso aí é importante. Agora, depois eu vou pedir o tal negócio. É quem não pratica. E é para os veteranos que fica sabendo. Como é que é? Agora, a primeira coisa tem que saber quantas pessoas tem aqui, né? Já sabe? A lista. Contaram tudo certinho? Segura a mão aí. Depois isso aí vai dar até mais apetite para vocês na hora do almoço. Ele aqui está escondendo. Aqui, o Otávio está escondendo a situação. Ô, Gus, que é isso? É para quem não pratica a TENEPS, quem não pratica, não praticantes da TENEPS. Ok? Como é que é? Está anotando aqui. Vamos fazer agora. Hein?